Vamos aprender cálculo de medicação. A administração de medicamentos é uma das responsabilidades mais importantes da enfermagem, mas que também é as que mais acontecem eventos adversos e heterogenias, que são complicações causadas com a administração, né? Então, portanto, é importante conhecer a farmacologia, né? Os cuidados de enfermagem durante a administração e principalmente o cálculo de medicação. Então, primeiro, verificar a prescrição médica, né? E depois conferir os medicamentos, fazer o cálculo adequado, seguindo as regras, e depois preparar a medicação para ser administrada. Os motivos dos eventos adversos são novos fármacos, grandes avanços da farmacologia, né? Então tem muitas mudanças, por isso que é importante o conhecimento, né? Participar da educação continuada, né? Para que não ocorra nenhum erro. Negligência, imprudência e imperícia, né? São importantes destacar aqui, né? Em que na resolução COFEN, a última atualização foi 2017, né? Em que um dos motivos, esses motivos são representativos, né? No momento da administração de medicamento. Negligência, né? É o profissional, né? Deixar de fazer, né? Ou fazer, né? Sem seguir as regras e as orientações, né? Ele foi negligente. A imprudência, ele foi imprudente, ele não pensou, ele preparou de uma forma rápida, não prestou atenção na concentração da medicação, das ampolas ou frasco, não fez o cálculo adequado, foi lá e administrou. E aí houve consequências após a administração. E imperícia, ele querer preparar o medicamento e administrar sem ter conhecimento, né? Então, o que ele tem que fazer? Sempre participar de treinamento, se tem dúvida, consultar o enfermeiro e não fazer nada com dúvida, né? Então, não praticar negligência, nem imprudência e imperícia são fundamentais na nossa área da enfermagem. Agora, nós vamos entrar no mundo da matemática, né? Agora, vocês vão ver o quanto que é importante a matemática que vocês aprenderam até agora, né? O quanto é importante, antes de nós administrar uma medicação, é necessário verificar a prescrição médica, né? Será que eu tenho medicamento de acordo com a prescrição médica, ou eu preciso fazer um cálculo? Que nem todas as vezes que o médico pede eu tenho disponível, ou eu tenho uma concentração maior, né, e aí eu tenho que fazer o cálculo para mim poder administrar meu medicamento, certo? Então, tá aí a importância da matemática na enfermagem. Como nós falamos, né, é necessário fazer uma revisão de frações, né, adição, subtração, multiplicação e divisão com uso de vírgulas, né? Que muitas vezes nós deparamos com situações em que não vamos utilizar a parte inteira, mas sim uma fração ou uma parte. Então, assim, nós temos as frações que podem ser ordinárias ou decimais. As frações ordinárias são aquelas que representam uma parte de um número inteiro. Por exemplo, 3/4. O 3 é o numerador, é o dividendo, e 4 o denominador, que é o divisor. As frações, elas podem ser compostas, mistas ou equivalentes. As frações compostas, né, são aquelas que exigem operações aritméticas no numerador ou no denominador. E frações mistas são aquelas formadas por um número inteiro e uma fração.
As frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor, por exemplo, 3 nono é igual a 1/3. As frações decimais são aquelas que contêm em seu denominador múltiplos de 10. 2 décimos, lê-se lá, 2 décimos. 24 dividido por 100, lá, lê-se 24 centésimos. O 3 por 1000, 3 milésimos. Números fracionários são aquelas representados por vírgulas. Então, os números à esquerda da vírgula representam a parte inteira, enquanto os números à direita da vírgula representam a parte fracionária. Por exemplo, 3,4, né? O 3 é a parte inteira e o 4 é a parte fracionária. Então, lê-se 3 inteiros e 4 décimos. Então, fração nada mais é que a representação das partes iguais de um todo. E decimal é um número racional não inteiro que é representado pela vírgula e contém casas decimais. Tanto as frações podem ser representadas por números decimais: 5,8, 5 inteiros e 8 décimos, 7,71, 7 inteiros e 71 centésimo, 10,003, 10 inteiros e 3 milésimos. Vocês vão ver como transforma frações ordinárias ou decimais em números decimais, tá? Então, a transformação se faz quando se divide o numerador pelo denominador. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, 2 décimos, olha lá, 0,2. 24 centésimos, 0,24. E 0,003, 3 milésimos. Observe as igualdades entre as frações decimais e números decimais a seguir. Então, podemos concluir, então, que, para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quanto forem os zeros do denominador. Então, vamos lá na transformação. 0,4 é igual a 4 décimos que nós vimos, né? Então, uma casa decimal após a vírgula, então, um zero no denominador da fração. Então, se eu tenho um zero no denominador, eu vou ter uma casa após a vírgula, né? Uma casa após a vírgula. Se eu tenho 0,32, eu vou dividir 32 por 100, significa que tenho duas casas decimais após a vírgula. Então, 2 zeros no denominador da fração. Tá? Então, a divisão sempre vai da direita para a esquerda. Operações matemáticas com números decimais. Olha quanto é importante para nós fazermos o cálculo correto e não errarmos na medicação. Quando somamos números decimais, as vírgulas são colocadas uma embaixo da outra. Por exemplo, 5,178 mais 3,34 mais 1,2. Vocês observam que as vírgulas estão uma abaixo da outra, tá? Então, no total, deu 9,718. Números decimais também se coloca vírgula embaixo de vírgula, né? Então, 7,48 menos 2,3, lá, vírgula debaixo de vírgula. No final, deu 5,18. Aqui está uma tabuada, tá? Para que vocês façam uma revisão e estudem a tabuada, porque ela é muito importante na hora de usá-la para fazer o cálculo das medicações, certo? Porque muitas vezes não é possível ao celular
e a calculadora, né? Então, nós temos que confiar é o quê? Num papel, num lápis ou caneta, para a gente poder fazer o cálculo, né? E certificar que realmente está correto. Aqui agora, na multiplicação, a vírgula não precisa ficar embaixo da outra, mas é necessário efetuarmos a multiplicação dos números. Depois, somar as casas decimais à direita do multiplicador e do multiplicando, e quando for colocar a resposta, e então colocar a vírgula de acordo com o total das casas decimais à direita, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, nós temos aqui 2,41 vezes 5,383, tá? Então, olha lá, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 5, 5. Pulo uma casa para multiplicar o próximo número. 3 vezes 4, 12, vai 1. 4 vezes 8, 32, com mais 1, 33. Eu elevo, né, o 3, 3 vezes 4, 12, com 3, 12, 13, 14, 15. 15, vou ter que elevar mais 1, 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Agora eu pulo mais uma casa. Eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16, elevo 1, né? 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 5, 10. Agora eu vou somar, para depois eu colocar a vírgula, tá? Aqui vocês estão vendo que eu fiz com o mouse, com a caneta, então não sai muito perfeito como escrever à mão. Vamos lá, 3, ou 3 mais 0, não tem nada, 3, baixo 3, 8 com 2, 10, elevo 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, elevo 1, 6 mais 5 mais 5, 10, dá 16, mais 1, 17, levo 1, 7, 8, 9, 2 e 1. Agora, onde que eu vou colocar a vírgula? Eu vou somar todos os números que estão depois da vírgula, tá? Então, vamos lá. Depois da vírgula é 3, 8, 3, olha lá, 1, 2, 3, depois o 4 e o 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou da direita para a esquerda. Então, vamos lá. O 3 é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Então, coloquei 5 da direita para a esquerda, coloquei a vírgula. Tá, então é um número grande, como que eu vou representar? Poderia ser 12,973, esse 0 e 3 não é representativo, né? Se fosse ver, poderia até colocar 12,97, porque depois do 7 o 3 é menor que 5. Então, na hora de aproximar, esse 7 vai permanecer. Então, 12,97 ou 12,973, ok? Agora vamos mostrar como você faz a multiplicação por decimais múltiplos de 10 e não precisamos fazer conta de divisão. Então, de que maneira? Se eu pegar 3,211 vezes 10, né? O 10, que é o múltiplo de 10, então tem apenas um zero, né? Então, eu vou caminhar com a vírgula da esquerda para a direita. Olha aqui. Então, eu caminhei um número, devido a um zero. Então, depois da vírgula, apenas mais um. Então, no caso, 32,11. Vezes 100, eu tenho 2 zeros. Então, eu vou caminhar 2 números. Eu tenho a vírgula aqui para a direita, no 2 e no 1, vírgula. Então, vai ficar 321,1. Por
1000, eu tenho 3 zeros. Eu vou caminhar 3 números, depois a vírgula. 1, 2, 3, a vírgula. Só que quando eu ponho a vírgula, eu não tenho nada aqui na frente, né? Então, ele fica número inteiro, 3.211. Para dividir o número decimal múltiplo de 10, né? Desloque-se a vírgula para a esquerda, é o contrário, uma, duas ou três casas decimais de acordo com o número de zeros. Então, vamos lá. Então, se eu for dividir 32,78 por 10, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda. Então, o que que eu faço? Como eu tenho um zero só, eu vou colocar a vírgula, pular um número só para a esquerda. Então, vai ficar 3,278. Eu tenho 4,56 dividido por 100. Então, eu vou pular duas casas, eu tenho dois zeros. Então, uma vírgula está aqui, 4, uma casa, só que eu não tenho mais nenhuma, eu tenho que pôr um zero. Só que quando eu coloco um zero, né, eu preciso de colocar uma vírgula mais um zero. Então, vai ficar 0,0456, tá? Agora, o outro caso, 9,1 dividido por 1000. Eu vou pular três casas. Então, eu pulei o 9, né? Eu pulei o 9, eu pulei mais uma. Como não tem número, eu coloco zero. Como não tem número, eu coloco zero. Então, eu cheguei no zero. Eu vou colocar, como é zero, vou colocar vírgula e mais um zero. Então, vai ficar 0,0091, tá? Para fazermos uma divisão com números decimais, precisamos seguir algumas regras, né? Lembre-se de que o número decimal só divide ou é dividido por outro número decimal se ambos possuem a mesma quantidade de algarismo após a vírgula. Então, eu tenho aqui um exemplo do 21,1 dividido por 0,10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas. Então, vocês estão vendo que 21,1 é o dividendo, o que está na chave é divisor e o quociente é o resultado. Então tá, eu igualei as casas, coloquei um zero aqui no dividendo, igualei as casas, né? Porque ó, tem dois números depois da vírgula no divisor, e eu acrescentei mais um zero para ficar dois números depois da vírgula, né? Do dividendo. Aí eu não preciso mais dessa vírgula, eu elimino ela, elimino o zero e a vírgula. E eu continuo a minha conta. Então, de que jeito? Agora vamos lá. Eu vou baixar o 21 aqui, ó, porque o 2 é muito pouco, o 21 é maior que 10. Que número multiplicado por 10 que eu chego até o 21? O número 2. Então, 2 vezes 10 é 20. Para 21, 1. Eu baixei o 1 aqui, ó, que vocês estão vendo, aí ficou 11. 11 dividido por 10 dá? Dá. Então, 1 vezes 10, 10 para 11, 1. Eu baixei o zero que eu já tinha, ficou no 10. O que eu faço? Que número multiplicado por 10 que chega até 10 é 1. Então, 1 vezes 10, 10 para 10, 0. Então, minha conta deu exata, 211. Tá? Então, eu preciso prestar muita atenção nessa questão de igualar as casas. Tem outra situação na divisão em que tenha sobrado o resto, ou se o dividendo for menor que o divisor, né? Não esquecer de que devemos acrescentar uma vírgula no quociente e um zero à direita do resto ou do dividendo. Então, agora eu vou explicar. Então, 2 dividido por 3, 2 é o dividendo e 3 é o divisor, e o resultado é o quociente. Então, eu fiz uma continha aqui de
2 dividido por 3. O 2 ele é menor que o 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar um zero aqui no dividendo para ele ficar maior que o divisor. Só que quando eu faço isso, eu preciso colocar 0,1 zero e uma vírgula aqui no quociente. Tá, tudo bem, eu fiz isso, eu continuo minha conta, que número multiplicado por 3, que eu chego até 20. Eu vejo que é o 6, 3 vezes 6, 18, para 22. Então, sobraram 2, né? O que eu faço? Eu vou abaixar o 1 zero. Aqui nesse caso eu não coloco mais nenhuma vírgula porque já tem a vírgula, que número multiplicado por 3, que chega até o 20, seria o 6, 3 vezes 6, 18. Se nós continuarmos a conta, 0,66666. Então, vamos deixar 0,66, que são dois números depois da vírgula. Então, o resultado da conta seria 0,66, que é o quociente. Nós temos aqui um outro exemplo de uma conta de 3,8 dividido por 0,18. O que eu estou percebendo aqui? Que eu preciso igualar as casas também depois da vírgula. Então, colocamos um zero aqui, tá? A mais aqui para igualar as casas. Eu fiz aqui uma outra continha, tá? Em que eu estou mostrando lá 3,8 dividido por 0,18. Então, vocês estão vendo que os números não estão tão perfeitos porque é a mão com o mouse. Então, vamos lá. Eu igualei as casas, coloquei um zero aqui no dividendo para igualar igual do divisor, duas casas. Olha lá, 18, depois do 0, 2, depois do 3, 2. Ótimo, eu corto a vírgula e corto 0, vírgula. Tá? Então, vamos lá, que número multiplicado por 18, né? Que vai chegar até o 38. Então, eu baixei o 38, porque o 3 é menor que 18. Então, 2 vezes 18, ela 2 vezes 16, esse aqui é um método bem mais antigo, só para vocês verem a diferença. 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 36, para 38, 2. Baixei aquele zero, ficou 20. Que número multiplicado por 8, né? Por 18 para chegar até o 20, seria 1, olha lá, 1 vezes 18 para 20, né? 2. Então, sobraram 2. Eu tenho que baixar mais um zero. Só que esse zero eu não tinha aqui na chave, né? Eu não tinha na chave. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu não tenho nenhuma vírgula anterior, então essa eu posso colocar. Então, vírgula, né? Que número multiplicado por 18, que chega até o 20? Seria 1. 1 vezes 18 para 22. Né? Olha lá. 18 ou 20, né? Ó, o método antigo. O 0 pede emprestado para o 2, fica 10. 10 menos 8, 2. O 2 ficou com 1, né? 1 menos 1, 0. Sobraram 2 e iria continuar a conta tudo de novo, 21,11, 111 e tal. Então, o que acontece? Vamos parar a conta por aqui. Então, deu 21,1. Eu quero saber se essa conta está certa, eu faço a prova dos 9. Eu multiplico 21 vezes 1,1 vezes 18, tem que dar este número aqui, 3,8. Tá? Então, a conta deu 21,1. Agora, nós vamos aprender a regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela serve para resolver problemas que relacionam dois valores de uma grandeza. O valor desconhecido será tratado por um x. Uma das formas dos cálculos mais usados na enfermagem para cálculo de medicação.
Então, nós temos um exemplo aqui apenas para mostrar como funciona, como que é a regra de 3, tá? 10 miligramas, o que eu tenho? Eu tenho um medicamento, uma ampola de 10 miligramas aqui, com 2 ml. Só que o médico pediu 8 miligramas. Então, miligramas debaixo de miligrama, tá? Ml debaixo de ml. O que eu tenho em cima, eu tenho 10 miligramas com 2 ml e o que eu quero, 8 miligramas, está para X. Então, a minha dúvida é quantos ml eu vou aspirar dessa ampola de 10 miligramas para administrar 8 miligramas, tá? Então, de que maneira eu monto mesmo? Primeiro o que eu tenho em cima e embaixo o que eu quero. Miligramas debaixo de miligrama, ml debaixo de ml. Aí eu vou cruzar e vou fazer a multiplicação. 10 vezes x, o que está com x tem que sempre ser primeiro para facilitar, para depois eu ver o resultado do x. Então, 10x é igual a 2 vezes 8, 16. X é igual a 16 dividido por 10, x é igual a 1,6. Então, eu fiz uma continha aqui, 16, né, dividido por 10. Como que eu faço? Que número multiplicado por 10 que chega a 16? 1. 1 vezes 10, para 16, sobraram 6. Só que eu tive que o 6 é menor que o 10. Eu tive que baixar um zero imaginário. A hora que eu baixo um zero imaginário, eu preciso fazer uma vírgula e continuar a conta. Que número multiplicado por 10 que eu chego até 60? O 6. 6 vezes 10, 60, para 60, zero. Então, a minha conta deu 1,6, no caso ml, porque é a minha dúvida. Né? A minha dúvida é quantos desses 2 ml eu vou ter que aspirar para me administrar 8 miligramas. Então, eu vou aspirar 1,6 ml. Outros exemplos usando a regra de 3. Então, nós temos aqui que nem todas as vezes nós não temos a quantidade exata para administrar, então nós temos que usar o recurso da regra de 3, né? Como nós mostramos anteriormente. Outra situação é, então, se eu, por exemplo, tenho ampolas de dipirona com 2 ml de solução. Quantos ml existem em 3 ampolas? Vamos montar? Então, olha, uma ampola, né, tem 2 ml, não é isso que nós vimos? 3 ampolas, que é a dúvida, quantos ml teria? Eu poderia fazer conta de cabeça, mas isso aqui é para vocês montarem e aprenderem. O que eu faço? Então, o que eu tenho, eu coloquei em cima, uma ampola 2 ml, o que eu quero, 3 ampolas, está para X. Ampola debaixo de ampola, ml debaixo de ml. O X ficou embaixo do 2 ml, porque a minha dúvida é quanto que eu vou aspirar desse, ver quantos ml vai corresponder 3 ampolas. Então, eu multipliquei 1 vezes x, que é igual a 2 vezes 3. O x é igual, né? 2 vezes 3 dividido por 1. Eu tenho que eliminar o que está com x. Tudo que está com x fica no denominador. Então, x é igual a 2 vezes 3, 6, dividido por 1 é 6. Né? Então, eu preciso, na verdade, de 3 ampolas. Então, se uma ampola tem 2, mais 2, mais 2, né? Que no total são 3 ampolas. Outros cálculos que nós podemos aprender é cálculos para administração de insulina e heparina. Mas atualmente só existe insulinas na concentração de 100 unidades por ml e seringas de 1 ml graduadas também em 100 unidades, o que facilita a sua administração, evitando o erro de cálculos. Mas assim, por exemplo, se for prescrito 30
unidades, é só aspirar o medicamento até a marca do 30 unidades e administrar ao paciente. Então, está correto e é fácil. Mas podemos nos deparar com uma situação onde não dispomos de seringa de 1 ml ou a seringa de insulina. E o que fazer então, se só temos disponível a seringa de 3 ml? Então, no próximo slide, eu vou mostrar diferenças das seringas e depois este cálculo, né, de quantos ml você aspiraria as unidades que o médico prescreveu em uma seringa de 3 ml. Aqui está uma seringa, né, amarelinha, de insulina. Então, vocês vejam aqui que está marcado 10, 20, são 10 unidades, 20 unidades, 30. Então, essa seringa, ela tem 1 ml, né? E que, correspondente a esse 10, se você vê a quantidade de líquido, né, seria, se você fosse calcular, depois vocês vão ver que vai corresponder, por exemplo, 10 unidades, 0,1, 20 unidades, 0,2, né, 0,3, 0,4, 0,5 nas 50 unidades. E assim vai indo até 1 ml. Esta é uma seringa direita de 3 ml. Ela é uma seringa que aqui parece uma foto grande, mas ela não é tão grande. Mas é possível, né, usá-la para administrar caso você não tenha a seringa de insulina. Aqui nós temos um exemplo que o médico prescreveu 40 unidades subcutâneas, né? Em que você, para você fazer o cálculo de quantos ml você aspiraria para você pegar uma seringa de 3 ml e aspirar, né? Então, nós vamos montar uma regrinha de 3, como nós aprendemos, vamos lá? A parte de cima aqui é o que eu tenho. O que eu tenho na minha mão? Um frasco de insulina de 100 unidades por ml, tá? Do lado aqui embaixo, né, é o que eu quero. Então, o que eu quero? 4 unidades, eu quero saber quanto que eu vou aspirar nesse frasco de insulina para mim administrar 40 unidades, né, para administrar 40 unidades em uma seringa de 3 ml. Então, aqui, unidade debaixo de unidade, ml debaixo de ml. Agora eu vou multiplicar cruzando. Que jeito? Como nós aprendemos, 100 vezes x é igual a 40 vezes 1. X é igual. O que eu faço? Eu tenho que ir eliminando o x, o que está com o x fica no denominador, né? Então, 40 dividido por 100. X é igual, quanto que vai dar essa conta, né? Então, eu coloquei a continha aqui, volto a falar, eu fiz a mão com o mouse e não fica tão perfeito com a caneta. Então, eu estou dividindo 40 por 100, né? Só que vocês estão vendo que o 40 é menor, né? O dividendo está menor que o divisor, que é o 100. O que eu tenho que fazer? Acrescentar o zero aqui. Acrescentando o zero, eu tenho que colocar 0, vírgula, aqui no quociente. Vamos continuar a conta? Que número multiplicado por 100 que chega até 400? 4 vezes 100, 400, para 400, 0. Então, a minha conta deu 0,4. 0,4 ml. Então, eu vou na minha seringa de 3 ml e vou aspirar. Eu marquei aqui mais ou menos, porque é uma imagem que é difícil ser perfeito, mas na hora de administrar vocês vão fazer. Na seringa de 3 ml, né, nós temos aqui né, que cada risquinho vai valer, né, 0,1 também, né, lá. Vamos, assim, só para mostrar para vocês aqui, dá para ver, ó, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, né,
0,9, 1. Olha lá, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, cada risquinho vai fazer 0,1. Então, você vai aspirar no quarto risquinho. No quarto risquinho, você está administrando 0,4 ml de insulina. Então, basta você usar a agulha adequada para administrar. Agora, nós temos outro exemplo. Prescrição médica de insulina, 60 unidades. Né? E que quantidade precisa aspirar na seringa de 1? Né? Ou seria de 1 na de 3. O I debaixo de UI, unidade debaixo de unidade, e ml debaixo de ml. Olha lá, o que eu tenho e o que eu quero. Eu tenho um frasco de insulina de 100 unidades com 1 ml. O que eu quero é 60 unidades X. Então, quantos ml eu vou aspirar desse frasco de 100 para mim administrar 60? Então, tá, vamos dar continuidade à regrinha de 3. Eu multiplico 100 vezes x é igual 60 vezes 1. X, vamos eliminar o x. O que está com x fica no denominador. Tome muito cuidado nessa fórmula aqui. Então, 60 dividido por 100, né? No caso, vai dar 0,6, tá? E vocês já aprenderam também, tá? Que nem precisamos dividir 60 por 100. Nós podemos pegar aquela regrinha da direita para a esquerda, você vai pular 100 é 2 zeros, você pula o 0, 6, você coloca a vírgula, coloca um zero na frente. Então, 0,6 ml. E aí, esse vai corresponder na minha seringa ou você utilizar uma seringa de 3 ml. Agora, nós temos outro exemplo, administrar 60 mg de garamicina IM. Então, para iniciar, né, o nosso cálculo, eu preciso ver o que eu tenho, né? Então, eu vou lá, olho, né? Observo direitinho a minha ampola, né? De garamicina. Então, eu tenho de 80, eu não tenho de 60, eu só tenho de 80. Então, eu tenho que fazer as minhas contas, o meu cálculo, né? Através da regrinha de 3. Mas eu tenho que observar bem na ampola. O que está escrito na ampola? 80 miligramas em cada 2 ml, 80 miligramas em cada 1 ml. Então, é preciso analisar isso, senão eu vou estar administrando errado e montar a minha conta errada. Tá, quantos ml tem que aspirar da ampola de 80 para administrar 60? Nós temos que montar uma regrinha de 3 simples, né? O que eu tenho e o que eu quero. Então, eu tenho 80 miligramas com 2 ml. Depois, o que eu quero? 60 miligramas, debaixo de miligrama, está para X. O X ele vai ser embaixo do ml, porque é a minha dúvida de ver quanto que eu vou aspirar dessa ampola de garamicina com 80 miligramas para administrar 60, certo? Montei a minha regrinha, agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar 80 vezes x primeiro, depois é igual 60 vezes 2. Para eliminar o x, x é igual 60 vezes 2, 120, dividido por 80. Então, aquele número que estava com o x é que fica no denominador. Tudo bem, eu posso cortar esses dois zeros, se tivesse mais eu cortaria, mas no número é proporcional, numerador e denominador, tá? Então, vou dividir 12 por 8, tá aqui minha continha. O 12 é maior que 8, podemos começar a divisão normal. Então, o que eu vou fazer? Que número multiplicado por 8 que eu chego até 12, né? 1 vezes 8, 8 para 12, sobrou 4. Eu vou ter, o 4 é menor que 8, eu vou ter que baixar um zero. Baixando o zero, certo?
eu vou ter que colocar uma vírgula aqui no quociente, né? E depois continuar a minha conta. Vamos lá? Que número multiplicado por 8 que chega até 40? 5 vezes 8, 40. Para 40, zero. Então, eu cheguei à conclusão aqui, a minha conta deu 1,5. Que 1,5,5 ml, tá? Então, eu vou aspirar dessa seringa de garamicina de 80 miligramas, eu vou aspirar 1,5 ml e vou administrar 60 miligramas, certo? Agora, isso é IM, então IM, quanto menor a quantidade de solvente de medicamento, é melhor. Só que, se eu for fazer EV, eu aspiro primeiro essa medicação, depois eu completo com água destilada, né? Um medicamento como esse, ele pode ser administrado na seringa. Dependendo do medicamento, tem que ser administrado no soro fisiológico de 100 ml. Mas no caso esse, tranquilo, pode fazer até numa seringa de 10. Você vai aspirar 1,5 e o restante de água destilada. A heparinas, né? As heparinas também é apresentada em unidades. Ela é encontrada de duas maneiras: ampolas de 5.000 unidades por 0,25 ml ou 5.000 unidades por 1 ml, né? Essa última, ela vem em frasco com 5 ml. Por isso que eu digo, você tem que olhar esse frasco, não é o frasco inteiro que tem essas unidades, você tem que ver o que está escrito. Como é que está escrito aí, na fórmula, né? A forma farmacológica. Então tá lá, 5.000 por ml. É aqui essa por ml que eu vou fazer a minha conta, como os outros medicamentos que vocês viram. Então, como calcular? Nós temos frasco de 5.000 unidades por ml, né? Administrar, como exemplo aqui, 1.500 unidades de heparina EV. Quanto então iríamos aspirar do frasco? Né? Na próxima slide nós vamos responder para vocês. Então, para fazer o cálculo da heparina, né, nós vamos montar uma regrinha de 3 também. Então, de que jeito? O que eu tenho? O que eu tenho? Que nós vimos 5.000 unidades por 1 ml. O que eu quero embaixo? 1.500 unidades, né? Unidade abaixo de unidade está para X. O X vai estar embaixo do ml, que é a minha dúvida, né? Quantos ml, quanto que eu vou aspirar, né? Dessa heparina, né? De 5.000 unidades, para mim administrar 1.500 unidades. Então, multipliquei 5.000 unidades vezes x, que é igual a 1.500 vezes 1. Para eliminar o x, o que está com x fica no denominador. Então, 1.500 dividido por 5.000. Eu vou lá, vou fazer a minha continha. 115 dividido por 50. Né? Então, para mostrar para vocês, eu dividi 15 por 50. Então, como esse áudio, você não consegue fazer o áudio, você fazendo a conta ao mesmo tempo, né? Houve necessidade de fazer primeiro. Então, por isso que eu estou explicando devagar. Então, 15 dividido por 50. Só que o 15 é menor que 50. Eu tive que baixar um zero aqui. Para baixar um zero, nós aprendemos. Eu vou ter que colocar 0, aqui no quociente, tá? Vamos dar continuidade à conta, que número multiplicado por 50, que chega até o 150, né? Que número? 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, para 15, 0. Então, a minha conta deu 0,3 ml. Então, eu vou lá na minha ampola ou frasco, certo? Independente da quantidade que tem no frasco,
eu vou lá e vou aspirar apenas 0,3 desse frasco. Estou mostrando um frasco aqui, né, de 5.000 UI por ml. Eu fiz um risquinho aqui com 0,5 para vocês terem uma ideia, só uma ideia aqui, tá? Então, eu aspirei 0,3. Tá prescrito o EV. Então, o que que eu faço? Aspiro, né? Vou aspirar e administrar, certo? Agora, nós vamos aprender porcentagem, né? Então, é muito importante que às vezes o médico pede 20% ou você vai preparar um soro. Então, é necessário ter o conhecimento sobre o cálculo de porcentagem, né? Então, o todo da porcentagem é expresso como 100%. Então, portanto, uma certa porcentagem indica uma parte alguma em 100. Por exemplo, 54%, né? É como se eu dividisse 54 por 100, porque eu vou dividir 54 é uma parte, né, do 100, tá? O que que eu faço para transformar essa fração, né, em um número decimal? Nós já aprendemos. O que que eu faço quanto à divisão da direita para a esquerda? Eu vou pular um número, né? Quantos zeros? Então, eu pulei o 4, pulei o 5, coloquei a vírgula aqui antes do 5. Quando eu coloco vírgula, eu tenho que colocar um zero. Então, é 0,54. Então, toda vez que vocês veem 0,54, você sabe que é 54%. 54 dividido por 100, né? Que você vai conseguir interpretar para fazer o cálculo. Agora, quando nós queremos saber o que significa na prescrição médica 5% de alguma coisa, é só lembrar que 5% é igual a 5 dividido por 100, né? Ou 5 gramas em 100 ml de diluente. Então, o número 5 do dividendo representa a quantidade de soluto em gramas, enquanto que o 100 do divisor representa o volume ml do líquido. Então, eu tenho 5%, eu tenho 5 gramas, né, em 100 ml de água. Eu tenho 10%, 10 gramas em 100 ml de água. Vocês não podem esquecer isso, certo? Então, o numerador, né, que é o dividendo, ó, o dividendo, o valor do dividendo é o valor em gramas, é o soluto, a parte sólida, o soluto. E o divisor é o ml, né? É a água destilada que está diluído esse soluto, ok? Outro exemplo de porcentagem é o soro fisiológico 0,9%. Então, é o mesmo que dizer que nós temos 0,9 gramas de sal, cloreto de sódio, mais 100 ml de água, certo? Então, o soro fisiológico igual do nosso organismo, né? Ele vai ter a porcentagem de 0,9 gramas de sal em 100 ml de água. Vamos ver aqui novamente a transformação de porcentagem em número decimal, né? Dividir a porcentagem por 100, ou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, retirando o sinal da porcentagem. É como eu disse, 80% é igual ao quê? 0,8, né? Ah lá, eu fui da direita, né? Para a esquerda, ah lá, 80. O que que eu fiz? Eu pulei, dividido por 100, né? Eu pulei uma, duas casas, coloquei uma vírgula e coloquei um zero, né? 0,80, que na verdade corresponde a 0,8, que o zero aqui não tem função. Então, 0,8. E a mesma coisa que eu fosse fazer 80 dividido por 100. Por que que é 0,8 aqui embaixo, ó?
Eu peguei 80 é menor que 100, eu baixei um zero e coloquei 0, aqui no quociente. E que número multiplicado por 100 que chega até 800? 8. 8 vezes 100, 800. Então, o resultado deu 0,8. Então, não há necessidade de dividir. Mas, se tiver dúvida, podem fazer. É só seguir essa regra, divisão da direita para a esquerda. Ok? Nós vamos ver transformação de número decimal em porcentagem, né? Então, basta multiplicar a fração decimal por 100, ou deslocar a vírgula da fração decimal 2 casas para a direita, colocando o sinal da porcentagem. Então, vamos lá. Olha lá, 0,6, né? Eu quero transformar em porcentagem. Eu vou multiplicar por 100. Eu não preciso fazer a continha, basta você seguir a regra. Qual que é? Você caminhar essa vírgula 2 casas à direita, correspondente aos dois zeros aqui do 100. 1 e 2, desloquei, né? O que eu faço, né? Esse zero não representa mais e nem essa vírgula. Aí eu coloco o sinal da porcentagem. Então, ficou 60%. Agora, transformação de porcentagem em fração decimal, né? Basta eliminar o sinal da porcentagem e escrever uma fração que terá como denominador o 100 e como numerador o número dado. Então, 75% é igual a 75 dividido por 100, que vai ser a mesma coisa. Agora, transformação de fração ordinária em porcentagem, né? Basta multiplicar a fração ordinária por 100, acrescentando o sinal da porcentagem. Por exemplo, 3 quintos, né? Foi prescrito 3 quintos, uma unidade de 100. Então, eu vou multiplicar 3 quintos vezes 100. De que jeito que eu passo para frente? Olha lá, 3 quintos vezes 100. Embaixo do 100, o denominador, coloco 1, que não tenho nada, é imaginário aqui. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 100, 300, 5 vezes 1, 5. Se eu dividir 300 por 5, vai dar 60. Então, 60% vai corresponder a 3 quintos de uma parte de 100. O sistema métrico decimal e de tempo utilizado em hospitais tem como unidades básicas o metro, o litro, o grama e o segundo, né? O metro é a unidade básica de comprimento, o litro é a unidade básica de volume, a grama é a unidade básica de peso e o segundo é a unidade básica de tempo. Então, na enfermagem, usa-se rotineiramente as unidades de medida litro e grama divididas por 1000. 1 litro, 1000 mililitros. 1 grama, 1000 miligramas. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Então, como nós aprendemos para transformar, né? Se você vai multiplicar por 1000, a vírgula anda para a direita conforme o número de zeros. Agora vocês vão ver a transformação, né? Como que eu transformo, como o médico prescreveu 0,8 gramas em miligramas, né? Então, eu sei que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Quantos zeros tem no 1000 miligramas? São 3. Então, eu vou fazer o seguinte, vou seguir a mesma regra que nós aprendemos, né? Então, aprendemos que é para a direita, quando é multiplicação. Nós temos que multiplicar por 1000, né, para transformar grama em miligramas. Então, o que eu faço? Olha lá, 0,08, eu pulei o 8, é um zero, é uma unidade, eu acrescento um zero, acrescento outro zero. O que vai ser? 0,800. O que eu vou fazer? Eu elimino esse 0, né? E vou colocar 800 miligramas. Então, 0,8 gramas vai corresponder a 800 miligramas. O 0,5 do mesmo jeito, tá vendo? Eu vou pular 0,5, vou acrescentar mais 2 zeros, vou tirar a vírgula e o zero vai ficar 500 miligramas.
Então, às vezes o médico ele pede 0,8 gramas, é uma parte da 1000 miligramas. Então, eu tenho que multiplicar. As formas de medidas mais usadas são: uma colher de sopa vai corresponder a 15 ml, uma colher de sobremesa corresponde a 10, uma colher de chá vai corresponder a 5, e uma colher de café 2,5 ou 3 ml. E 1 ml possui 20 gotas. A gente vai ter que guardar essas formas de medida. 1 ml possui 160 microgotas, que mais para frente vocês vão ver a diferença de uma gota de uma microgota. Uma gota lá possui 3 microgotas, né? Por isso 60 microgotas no ml. Então 3 vezes 20. Uma gota é igual a uma macrogota, né? Então, macrogota é a mesma coisa de uma gota. Nós temos aqui um outro exemplo para mostrar em que o médico prescreveu 120 miligramas de aminofilina. Nós temos disponível uma ampola de aminofilina de 10 ml, sendo que está escrito na ampola que eu tenho que ler 240 miligramas em cada 10 ml. Nunca é a quantidade da ampola, porque essa ampola poderia ter 20 ou poderia ter 5, mas eu tenho que ver o que está escrito na ampola, certo? Ok, então tudo bem, vamos montar a regrinha de 3 para resolvermos. O que eu tenho em cima, 240 mg está para 10 ml, e o que eu tenho embaixo, 120 mg de baixo de miligrama. Aqui eu não preciso transformar nada, porque está tudo em miligramas. Se tivesse em grama, teria que transformar em miligramas, tá? O que acontece? O X vai ser embaixo do ml, porque a minha dúvida é o seguinte: quanto que eu vou aspirar dessa ampola de aminofilina para administrar 120 miligramas? Eu vou fazer como nós aprendemos, 240 vezes x, que é igual a 120 vezes 10. Eu eliminei o x, 120 dividido 1.200, aliás, dividido por 240. O que está com x fica no denominador, né? Divisor. O x é igual a 120 dividido por 24, que vai dar 5 ml. Hoje não está fazendo mais, né, em seringa. A aminofilina está sendo administrada no soro fisiológico de 0,9% de 100, tá? Porque ele é um medicamento, né, broncodilatador, que pode provocar taquicardia e muitas reações. Então é necessário, mas se você não tiver, você faz uma seringa de 20, aspira os 5 ml e completa com 15 ml o restante com água destilada. Mas aí na seringa vai ter que gastar uns 20 minutos no mínimo para fazer essa medicação, tá? Mas hoje a maioria das unidades disponibiliza o soro fisiológico de 0,9 de 100 ml para ser administrado. Olha aqui o Decadron de 8 miligramas, o Decadron que nós falamos anteriormente, né? Então, ele vem em um frasco ou ampola, tá? Ou frasco ou ampola. Então, vai depender do que está disponível para vocês na unidade. O que eu tenho que olhar do mesmo jeito? Eu não olho a quantidade que tem. Olha lá, ampola de 2,5 ml. Eu não olho isso, eu olho o que está escrito. O que está escrito? 4 miligramas por ml. Tomem cuidado, 4 miligramas por ml. Que jeito que eu vou montar a minha regrinha de 3? Eu vou montar o seguinte: o que eu tenho? Eu tenho 4 miligramas em 1 ml. O que eu quero embaixo? 8 miligramas, que é a prescrição médica. Quanto que eu vou aspirar, né, desse 1 ml dessa medicação que está no frasco, né? Não é de 1 ml, mas do frasco, para me administrar 8 miligramas. ml de baixo de ml, miligrama de baixo de miligrama.
Vocês viram aqui também que eu não preciso transformar nada, miligramas embaixo de miligrama. Ok, vamos continuar a conta. 4 vezes x é igual a 8 vezes 1. Nós aprendemos. O que está com x fica no denominador. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2 ml. Então, eu vou lá naquele frasco, que é aquele frasco de 2,5 ml, eu vou apenas aspirar 2. Tomem muito cuidado na hora de fazer este cálculo, certo? Lá vou aspirar 2 e administrar 8 miligramas. Vai ser injetável? Como é que vai ser esse Decadron? Ou a outra forma, você vai diluir ou não, ok? Exemplo de cálculo de medicação é as medicações liofilizadas, que é em forma de pó, que a gente tem como exemplo aqui, tá? E ela precisa ser diluída para ser administrada. Ela é em pozinho, ela vai ser diluída com o quê? Com água destilada. Aí vocês vão me falar com quanto que eu vou diluir, né? Essa medicação, dependendo da medicação, do que ela suporta, ela pode suportar 4 ml a 5. Dependendo da outra, suporta 10. Penicilina cristalina, que mais para frente a gente vai orientá-los quanto ao cálculo, ela é uma quantidade maior, né? Então, vai depender da medicação, da concentração dela. Então, vai depender do diluente que eu vou usar para diluir para mim fazer a minha conta. Para mim fazer uma conta, tá? Eu coloquei aqui, olha lá, 4 ml a 5 de água destilada, se ela... primeiro eu vou diluir com 4 ml ou 5, ou 10, dependendo da medicação, né? E depois que eu fizer a conta, aspirar o que é necessário, se for IM, vai continuar naquela quantidade só, porque quanto menos medicação IM, melhor vai ser, porque até 4, 5 ml. Mais EV, a gente vai precisar diluir mais. E algumas vezes você vai completar com 10, medicação que não tem muita agressão na veia, dá uma flebite, a gente acrescenta até 10 a 20, ou coloca num soro fisiológico a 0,9% com 100 ml, né, de 100 ml, tá? Mas primeiramente eu preciso escolher o meu diluente, né? Quanto que eu vou diluir primeiro para depois fazer o cálculo, para depois aspirar o que o médico quer e depois administrar. Se for IM, só aquela quantidade. Se for EV, eu acrescento mais solvente, mais água destilada para diluir bem, né? E não ter problema. Aqui tem uma prescrição de administrar 300 miligramas de ceftriaxona, EV. Então, eu vou lá, né, vejo, eu não tenho esse antibiótico de 300 miligramas, mas eu tenho de 1 grama. Eu vou usar o de 1 grama. Se eu tiver de 500 miligramas, pode ser, mas pode ser que ele venha com 1 grama. Mas aqui no caso, no nosso cálculo, ele tem 1 grama. E o diluente que eu vou diluir é de 10 ml, certo? Só que como eu estou percebendo é o seguinte, o médico pediu 300 miligramas e a medicação é 1 grama. Vocês lembram que nós falamos que nós temos que transformar a grama em miligramas para depois fazer o cálculo, de acordo com o que o médico está pedindo? Então, eu vou ter que transformar a grama em miligramas também, porque é miligrama debaixo de miligrama, grama debaixo de grama. Então, eu vou ter que transformar. Que jeito que eu transformo? Eu sei que 1 grama tem 1000 miligramas. A mesma coisa, tá?
Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a nossa regrinha de 3. Eu tenho uma medicação de 1000 miligramas, que é a mesma coisa de 1 grama, com 10 ml de água. O médico quer 300 miligramas, debaixo de miligrama, ó. E a minha dúvida é o X, que é 1 ml, que é quanto que eu vou aspirar desse frasco, depois de diluído, para mim administrar 300 miligramas no paciente. Então, eu vou multiplicar 1000 vezes X, que é igual a 300 vezes 10. X é igual a 3.000, né? Porque 300 vezes 10 é 3.000, dividido por 1000. Tudo isso vai dar o quê? 3 ml. Eu corto todos os zeros, 3 ml. Então, eu vou aspirar apenas 3 ml depois eu diluir. Então, eu fiz a conta. Agora, eu vou pegar essa pozinho aqui que tá aqui do amarelinho. Eu vou aspirar, nós vamos ensinar posteriormente. Nós vamos aspirar essa água destilada, nós vamos colocar aqui dentro desse frasco, vai diluir bem, para depois eu aspirar 3. Eu vou só aspirar 3 ml. Se eu for fazer IM, eu já faço esses 3 ml. Se eu for fazer EV, eu vou diluir em 10, mas no caso desse antibiótico, eu tenho que colocar num soro ou em 20 ml. Então, eu pego uma seringa de 20, aspiro 3 e o restante de água destilada, tá? E se for num soro, eu já coloco os 3 ml dentro desse soro, tá? E aí ele vai correr de acordo com a prescrição médica, as orientações do enfermeiro, tá bom? Então, essa é uma medicação, ela é um pouco diferente, porque das outras que nós fizemos, não precisou diluir nada. Ela já era aquela medicação já pronta. Mas agora nós temos que, mais a conta independe. O que eu preciso saber é do diluente. A concentração que eu tenho e o diluente. Então, eu sabendo a concentração é o que eu tenho aqui em cima, e o diluente. Depois, o que eu faço? Eu fiz a conta, eu vi que eu preciso de 3. Eu diluo esse medicamento e só pego 3, deixo o restante dentro do frasco. Dependendo do medicamento, se ele pode ser conservado em geladeira, pode ser reaproveitado para outro paciente ou conservado, né? Aí vai depender do fabricante, certo? Então, é assim que funciona o cuidado que nós temos que ter antes de administrar o medicamento. Primeiro eu tenho que ver o que eu tenho disponível, fazer a conta e ver o que. Agora, se tivesse ceftriaxona de 300 miligramas, você não teria que fazer conta nenhuma. 500, o médico pediu 1 grama, não precisa fazer conta, você administra tudo. Você dilui com 10 e você vai fazer o 10. Né? Aí vai depender, tá bem? Então, posteriormente, nós vamos gravar mais vídeos de outros cálculos. Esses são os cálculos mais simples que nós temos.